Bom dia, bom dia. Que orgulho estar aqui hoje de manhã por um motivo muito. Bom dia, bom dia. Bem-vindos a todos que já estão entrando aqui. Bom dia. Que orgulho estar nessa manhã de quarta-feira por um motivo muito nobre aqui com vocês. A gente está no Outubro Rosa. Outubro Rosa é um mês de alerta para o diagnóstico do câncer de mama e é uma causa que eu faço questão de participar. Bom dia a todos que estão entrando. Oi, Lígia. Bom dia a todos. E é um orgulho para mim participar dessa live hoje com a doutora Simone Elias e a convite do programa América Amigas. A gente vai falar disso tudo já já. Eu só queria apresentar um minutinho. Oi, Mário, direto de Paris. Oi. Eu vou apresentar um minutinho a doutora Simone, antes dela entrar. A doutora Simone Elias, que é a nossa convidada de hoje, ela é mastologista e ela se interessou por esse cuidado especial das mamas há 20 anos. Aliás, há mais de 20 anos. Atualmente, ela é professora adjunta da Escola Paulista de Medicina, a famosa Escola Paulista de Medicina da Unifesp, onde ela coordena um ambulatório de mastologia e também participa ativamente de congressos, compartilhando e atualizando conhecimentos nessa área. Vamos chamar a doutora Simone. Já esperando, aguardando a doutora Simone aqui. Doutora Simone, bem-vinda! Obrigada, bom dia. Bom dia para você. Eu queria dizer, antes de mais nada, do meu orgulho de estar participando de uma conversa com você, justamente no mês de outubro, né? No Outubro Rosa, e para a gente não só ficar muito esperta, mas para alertar todo mundo para o diagnóstico precoce do câncer de mama. É uma causa que eu admiro, que eu tenho orgulho de participar. E esse programa Américas Amigas, quando foi lançado, acho que foi em 2008, né? Eu participo desde aquela época, não muito de perto, mas sempre de olho e torcendo e junto. Então, eu queria primeiro te agradecer por estar aqui nesse dia tão especial. Obrigada, Joyce. É um mês bem importante para a mulher, é um mês bem importante para a mastologia, que é a especialidade que cuida da saúde das mamas, né? E, infelizmente, é uma luta constante, porque o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Isso não é só no nosso meio, né? Isso é no mundo todo. E, infelizmente, não existe uma prevenção efetiva, né? Então, nós aproveitamos esse mês de outubro e várias instituições e várias personalidades de influência como você apoiam a causa e nos auxiliam a chegar com informações e orientações para as mulheres que muitas vezes não sabem da importância da prevenção precoce. Eu acho, doutora, que tudo que tiver ao nosso alcance, né? Já que você falou esses números, né? Que é o câncer que mais afeta mulheres no mundo inteiro. Por outro lado, a importância ou a relevância do diagnóstico precoce ajuda muito, né, nesse caso. Com certeza, né? Nós sabemos hoje, né, depois de muitos anos de evolução dos tratamentos, que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Né? Muitas vezes as pacientes, quando são diagnosticadas, você com certeza conhece algumas mulheres, porque isso faz parte das nossas vidas, né? Porque como é muito frequente, muitas vezes nós temos pessoas da própria família, amigas, perdemos... Eu própria. Então, eu tive câncer de mama. Eu sempre comento com as pacientes que assim, só sabe a dor de barriga quem sente, né? Eu tenho muita empatia com as pacientes, eu tento me colocar no lugar... Aliás, eu acabei de ver, doutora Simone, a minha médica que fez ultrassom para mim e que descobriu, ela está aqui, doutora Ana Cláudia Lessa. Acabei de vê-la passando aqui, eu queria saudar ela, porque ela foi muito importante na minha vida, no momento do diagnóstico, eu estou até arrepiada. Eu não falo com ela há um tempão.
E A Ana é uma amiga querida de muitos Ah, é anos. tua amiga! Sim, sim. Ai, que demais! Ela foi tão importante na minha vida, Coincidências da doutora vida, Simone. né? Olha só. Nossa! Doutora, ainda falei com ela ontem, eu fui no meu médico, no meu gineco, que me mandava fazer os exames periódicos com a doutora Ana Cláudia, que detectou. E eu ainda cheguei para o doutor Carlos Xerez e falei assim, doutor Carlos, sabe que eu tenho contato com a doutora Ana até hoje? Ai, que gostoso que ela está aqui com a gente. Então, você falou que muitas pessoas têm em volta, né? Pessoas que já passaram por esse todo problema. mundo que está ouvindo a gente, né? Ou como você que passou pelo problema na pele, tem alguém na família, alguma amiga, né? Perdeu alguém querido, né? Ou sabe de alguém que passou pela doença, pelo tratamento, sofrido muitas vezes, não só do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista físico e de estresse também, né? Então, essa campanha vem juntamente com esse objetivo, né? E eu faço parte do Conselho Científico da Américas Amigas, que é uma entidade muito séria, né? Que recruta aí já há vários anos fundos para comprar equipamento. Nós mesmos aqui, eu sou professora da Unifesp, nós ganhamos um mamógrafo doado pela Américas Amigas há vários anos. Depois, nós ganhamos uma mesa de biópsia, que é uma mesa específica, que a maioria dos lugares do SUS não tem para fazer esse tipo de biópsia. E hoje nós conseguimos oferecer um serviço digno, um atendimento acolhedor, por causa de ajuda como parceiros sérios como a Américas Amigas, né? Então, esse mês de outubro, eu faço questão de participar das ações que eles promovem. É uma maneira de agradecer, uma gratidão, né, dessa parceria, e também que eles consigam novos parceiros que ajudem a subsidiar a causa que também eles administram e colaboram, né, nessa luta contra essa doença tão avassaladora que, infelizmente, afeta uma grande parte das mulheres, né? Como eu estava falando, o Brasil é a primeira causa de morte entre as mulheres, causa de morte por câncer, né? E existe uma diferença social de acesso a exame, tratamento, que nós não podemos deixar de colocar na nossa cara, né? Infelizmente, as pacientes com menos condição econômica, menos nível Sofrem mais. de educação, sofrem mais, morrem mais, na verdade, né? Falando o português claro, morre mais. A pessoa que tem menos esclarecimento, a pessoa que tem menos acesso, que tem mais dificuldade porque mora longe, ou porque chega para fazer o exame e não tem o exame disponível. Essas mulheres, infelizmente, elas têm um desfecho da doença diferente de quem tem um plano de saúde e tem mais condição e mais esclarecimento. Então, nesse momento do Outubro Rosa, é importante a gente tentar esclarecer sinais, sintomas, o que deve ser feito no caso de uma suspeita, né? Para as mulheres não fugirem disso, irem atrás do atendimento e até dos seus direitos. Eu acho, doutora, que a primeira coisa que a gente tem que ficar assim atenta é poder ajudar todo mundo que está em volta da gente esclarecendo, né? Se cada um ajudar as pessoas que trabalham conosco e que nossas famílias, nossos amigos, nossos funcionários, os funcionários da família, quanto mais a gente puder alertar e colaborar, melhor. Quanto ao Américas Amigas, justamente para essa população que você está falando, né? É que isso é tão importante para essa população menos favorecida, que não tem acesso, que tem acesso ao SUS, né? Que já é muito bom nesse tempo de pandemia. Eu tenho falado com muitos médicos, entrevistado muitos médicos do Hospital das Clínicas, por exemplo, e a gente está exaltando a presença do SUS. Uma coisa que antes a gente achava o SUS uma coisa antes a gente não dava o devido valor para o SUS. E agora a gente reconhece nessa temporada de Covid, na pandemia, o valor do SUS. Portanto, tudo que nós pudermos ajudar doando, né, para o Américas Amigas, para conseguir comprar mais aparelhos, justamente para cuidar dessa população, essas mulheres mais carentes. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro. A Andréa Taqui Pereira. Então, o site é americasamigas.org.br.
A Andréia está aqui te elogiando. Doutora Simone, eu acabei de vê-la falando que você é muito especial. E eu fico muito feliz de estar aqui, não só com você, com a Andréia, ajudando a Américas Amigas a ter mais visibilidade para poder trazer mais aparelhos, comprar mais aparelhos e colaborar mais com as mulheres no diagnóstico precoce do câncer de mama, coisa que é tão difícil para a população menos favorecida. Essa Doutora parceria Simone, público-privada é importantíssima, Joyce, porque assim, o Brasil é um país de dimensão continental, né? O SUS realmente é um exemplo, é um modelo, né? Eu tenho orgulho de fazer parte do SUS aqui na minha universidade, na Unifesp, né? E nós conseguimos oferecer um atendimento digno para os pacientes, mas a saúde está cada vez mais cara, porque são novas tecnologias, novos tratamentos, e o governo, com o dinheiro público, não consegue oferecer isso para todo mundo, se não for parcerias público-privadas, como público-privadas. acontece com a Américas Amigas. Isso é Vamos inviável, ajudar e colaborar com isso. Doutora fundamental. Simone, o Outubro Rosa, ele reforça a necessidade de mamografias periódicas. Porém, essas mamografias, elas não previnem o câncer de mama, né? Qual é a real importância desse exame para a gente descobrir a tempo o câncer de mama? Essa pergunta é muito importante, porque muitas mulheres, às vezes, fazem mamografias, descobrem o câncer e elas não entendem por que elas estão com a doença. Então, eu uso uma frase que talvez seja boa para elucidar: mamografia não é vacina. Né? A mamografia a gente chama de prevenção secundária. Prevenção primária seria uma vacina, seria você evitar uma comida gordurosa para o seu colesterol não subir. Infelizmente, para a gente não ter câncer de mama, não existe um comportamento que eu fale para a mulher: não faça isso, não coma aquilo, que você não vai ter câncer de mama. Lógico que manter a saúde geral, como um todo, alimentação, exercício, etc., isso colabora para uma saúde melhor, mas não evita, né, uma doença tão incidente quanto o câncer de mama. Nós estamos todos espectro de mulheres que amamentaram, que não amamentaram, que tiveram filhos, que não tiveram filhos, veganas, carnívoras, né? Então, qual que é a nossa arma? É a mamografia, que faz a detecção precoce, ou seja, ela descobre lesões pequenas enquanto a gente não sente com a mão. O autoexame, durante muito tempo, foi preconizado em campanhas, ainda é importante para aquelas populações que não têm acesso à mamografia e para aquelas mulheres que têm mama densa, depois a gente pode falar disso, que às vezes a mamografia não acusa. Mas a gente tem que imaginar a mama como se fosse um saquinho de arroz e dentro uma azeitona. Se essa azeitona está na superfície, eu vou sentir com a mão. Okay. Se ela está profundamente, eu não vou sentir. Então, as mulheres têm que entender que a mamografia vai ver coisas que a nossa mão não alcança, que a mão do médico não alcança, ela vai ver internamente. E lá vai identificar, existem vários sinais, pode ser nódulo, calcificação, e essa lesão, que a princípio é impalpável, ou seja, eu examino, não sinto nada, não tenho nenhum sinal, nenhum sintoma, ela já pode ser um sinal inicial de câncer de mama muito pequeno, e aí, posteriormente, vai ser investigado para ter certeza. Então, a mamografia, ela levanta a hipótese, ela levanta a suspeita, e depois isso precisa ser confirmado por meio de uma biópsia. Doutora, dizem, né, tem um protocolo, quer dizer, eu posso estar errada, mas que a gente deve começar a fazer esses exames de prevenção e detecção, tipo mamografia, com 40 anos. Mas eu conheço tantas mulheres que tiveram antes dos 40 anos. E fala um pouco sobre isso. Essa incidência por idade, cada país, região ou continente tem um perfil que predomina. Né? Nós já observamos há algum tempo que o Brasil tem câncer de mama numa idade mais precoce. Mas quando eu falo mais precoce, entre 40 e 50. A maioria dos países, principalmente na Europa, orientam mamografia a partir dos 50 anos, porque a incidência é maior a partir dessa idade. Né? No Brasil, a Sociedade de Mastologia, a Sociedade de Gineco e a de Radiologia orientam mamografia anual a partir dos 40 anos. Por quê? Porque o nosso pico de incidência é entre 45 e 55, não é antes dos 40, tá? Porque a mama na mulher, a partir dos 40, ela se torna uma mama, vamos dizer assim, menos nebulosa. Vamos imaginar a mama como um céu, né? O céu seria a parte gordurosa e as nuvens, a glândula, tá?
o tumor ele pode aparecer, por exemplo, como uma lua atrás da nuvem. Se a mama é densa, ou seja, ela tem muita nuvem, a mamografia ela vai ter mais dificuldade em identificar o tumor e muitas vezes nesse tipo de paciente a gente precisa acrescentar o ultrassom além da mamografia. As mulheres abaixo de 40 têm esse céu cheio de nuvens na mama, né? E tem muito menos cânceres, mas você falou muito bem, conhece muita gente com câncer abaixo dos 40. Geralmente essas pacientes fazem parte de população de risco, tá? Então a população de risco habitual, que são as mulheres, a maioria das mulheres, nós orientamos mamografia anual a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde orienta a partir dos 50 anos e bienal. Mas nós que lidamos mais com isso e não temos a questão da administração do recurso da saúde, defendemos o princípio biológico que o câncer começa a aparecer a partir dos 40. Né? Agora, eu estou falando de mulher de risco habitual, não tem ninguém na família tal. E existem outros subgrupos de mulheres que aí a gente, vamos fazer uma estratificação de risco. Aquelas de risco intermediário seriam aquelas mulheres com a mama nebulosa, que precisa, além da mamografia, um ultrassom. Muitas mulheres aí que estão ouvindo a gente devem ter nos seus laudos de exame mamas densas. É isso que eu ia perguntar. Isso, nebulosa né? é densa? É isso, né? Onde a mamografia perde um pouco da sensibilidade, né? Ela precisa Eu acho que grande parte das mulheres, né, doutora? Antes dos 50 anos, uns 2/3. Depois dos 50 anos, 1/3 das mamas ainda continuam densas. Então, os médicos que pedem a mamografia para essas mulheres, vendo uma mama densa, né, deve pedir para fazer um ultrassom com um profissional habilitado que faça bem o ultrassom de mama para também não causar pânico desnecessário. E tem aquela paciente que é a paciente de alto risco. Essa paciente de alto risco, ela começa realmente antes dos 40 anos. O que né? quer dizer paciente de alto risco? Aí alguém que tenha na família um parente de primeiro grau, uma mãe, uma irmã, uma filha, né? E que principalmente se esse câncer se manifestou antes dos 50 anos. Então, existe uma chance de uma mutação genética herdada, né? Aquela família pode ter uma mutação genética. Essa mulher tem mais chance do que as mulheres em geral. Então, ela precisa ser cuidada diferente. Nós chamamos de uma vigilância mais ativa. Então, elas começam mais precocemente. Inclusive, além da mamografia, indicamos a ressonância magnética também. Mas essas são as mulheres de alto risco. Não é toda mulher que precisa dessa ressonância, porque a ressonância também, vamos dizer, tem seus efeitos colaterais, às vezes muito resultado falso positivo, ou seja, pânico desnecessário também. Então, a primeira coisa, conhecer naquela mulher qual que é o seu risco e, a partir daí, orientar. A senhora precisa fazer mamografia a partir dessa idade, mamografia com ultrassom, mamografia com ressonância. Doutora, e quando chega aquele momento que a médica fala assim, acho melhor a gente fazer uma biópsia. E aí, quando precisa fazer a biópsia, como é que é? Eu vou falar duro esse momento, hein? É duro esse momento. É muito duro. Eu vou falar para você que talvez seja mais difícil falar da suspeita do que efetivamente receber o diagnóstico, porque eu acho que quando a paciente entende qual é o leão que ela está enfrentando, parece que ela põe o pé de volta no chão. Mas aquele momento entre a suspeita e sair o resultado da biópsia, eu imagino que deve ser terrível, né? Eu tenho uma prima com câncer de mama, uma sobrevivente há vários anos já, acompanho de perto, né, a luta dela até hoje, e ela me fala, minhas pacientes me falam que essa dúvida, né, entre a biópsia e o momento de efetivamente dar o diagnóstico é muito cruel. Né? E nesse momento o médico deve acolher a paciente e falar, primeiro, nem tudo que é suspeito é câncer, né? Aí a gente classifica os exames de mama de acordo com uma classificação que chama BIRADS, e geralmente essas mulheres que vão ser submetidas à biópsia é o BIRADS 4 ou o BIRADS 5, o BIRADS 4 na maioria das vezes, e o BIRADS 4 ele tem chance de ser maligno em 30% das vezes, ou seja, o BIRADS 4 na maioria das vezes não vai ser câncer. Então, primeira coisa, esclarecer a dúvida, né? E ser submetida à biópsia, que muitas vezes, aí eu acho que você tem a sua experiência pessoal para enriquecer isso, né? A biópsia não é um bicho de 7 cabeças, a gente imagina que tudo que vai encostar na nossa mama vai ser muito sofrido, mas feito por um profissional experiente, é um procedimento bem tolerável, né? Eu falo que é mais tranquilo que ir ao urologista,
né? Mas a gente precisa esclarecer aquela dúvida. É porque né? Então, está tudo complicado nessa hora, doutora. Não é o exame em si, é todo fantasma, né? Que nem você falou. Isso tudo deixa a gente muito mais nervosa do que naturalmente a gente ficaria para um exame desses. Mas o fantasma é tão grande que a gente sai do prumo. Mas volta. Depois volta para o prumo. Vai no Doutora, fundo do poço e pula, pega impulso e sai. e que tipos de biópsias são essas? Que tem vários tipos, né? Aqui o que a gente faz mais, eu trouxe aqui, eu acho que vai ser bem elucidativo. Ó, isso daqui é uma bolinha de luva. Nós estamos usando cor-de-rosa agora no Outubro Rosa, luva cor-de-rosa. É uma bolinha com água, isso aqui está simulando um cisto. As mulheres que estão ouvindo, têm cisto no exame, já fizeram punção, né? Então, quando a bolinha de água, a gente usa uma agulha igualzinha de colher sangue. Essa é exatamente a agulha de colher sangue, tá? E o médico pode palpar essa bolinha ou só achar no ultrassom, ser uma bolinha dolorida ou uma bolinha que derruba, né? E aí, com a agulha, o médico vai colocar lá dentro dessa bolinha e vai aspirar. Estou sem assistente hoje. E essa bolinha vai murchar. E aí o material vai para cá, né? Aí o material, dependendo da cor, a gente sabe se pode ser mais suspeito ou não, se vai para análise ou não. Às vezes, a grande maioria são cistos simples, que estão doloridos, e fazendo a punção já alivia a dor, e a gente já tira a angústia da paciente, achando que aquele nódulo que ela está palpando é alguma coisa mais séria. Essa punção com agulha fina pode ser feita para nódulos sólidos também, mas o que a gente usa mais para nódulo sólido é a biópsia core, é uma agulha um pouquinho mais grossinha, obviamente é feito com anestesia, e eu preciso, quando eu não sinto com a mão, eu preciso do ultrassom para me guiar, né? Então, com o ultrassom eu consigo ir nessa bolinha com essa agulha, e eu tiro um fragmento. Algumas pacientes que já fizeram esse exame escutaram um barulho, né? Tipo um estalado, né? E eu consigo colher pequenos fragmentos. Aqui eu peguei uma maçã para simular, é um pedacinho vou colocar aqui na gaze branca, é um pedacinho da maçã que eu tirei, tá? Eu tiro esse fragmento e esse fragmento vai para análise. Depois que fez a biópsia, é feita uma compressa fria, um curativo, né? Tem uma outra biópsia também, que é a biópsia a vácuo, é uma biópsia um pouco mais delicada, uma agulha um pouquinho mais grossa, que é usada para calcificação. Então, o médico que a paciente está ali consultando com essa dúvida, na mamografia ou no ultrassom, ele deve conhecer, né? Qual que é a melhor biópsia para aquele tipo de lesão, se é cisto, sólido, suspeito, calcificação, e falar: a senhora precisa fazer tal biópsia, a paciente vai, faz, depois volta com o resultado. Né? Como eu falei, o BIRADS 4, a maioria das vezes, é benigno, mas até a biópsia nós não sabemos. Né? E uma vez confirmado o diagnóstico, uma lesão pequena, né? Principalmente lesões até 1 centímetro, a paciente vai para o tratamento com uma chance de cura em torno de 95%. Né? Então, por isso, enorme, né? É muito. Né? Quem tem diabetes, quem tem pressão alta, tem essa chance de cura? Não tem. Ele vai precisar fazer controle de alimentação, tomar remédio pro resto da vida, né? Agora, se a gente descobrir a bolinha, eu gosto de usar esse broche aqui, ó, no Outubro Rosa. Ele tem várias bolinhas. Uhum. Todas essas bolinhas têm tamanhos diferentes, eu mostro. A gente tem que achar até essa bolinha maior, que é a bolinha de 1 centímetro, né? Então, o toque consegue detectar às vezes, mas a maioria das vezes quem vai detectar é a mamografia ou a ultrassonografia, quando for o caso de indicar. Descobrir o pequeno, até 1 centímetro, a chance de cura perto de 95% para mais. Aí são características individuais e do tumor também que precisam ser consideradas. Mas a gente não pode perder essa oportunidade, né? Então, assim, a gente, aqui, para quem está na capital de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, nós não temos fila de mamografia. Ah, né? não? Então, em cidade de São Paulo, não. Ai, que bom! Tá? Então, as mulheres precisam fazer a parte delas, né? Não pode ter medo, né, doutora? Não Essa pode. palavra, a palavra câncer, ela assusta muito. Mas eu acho que a gente tem que deixar esse susto de lado e ir em busca de tudo que a gente tem, todas as ferramentas, para a gente se curar. Porque 95% de chance de cura é muito. É muito. A gente tem que aproveitar cheio, isso. Né? É o copo quase cheio. Né? Então, a gente tem que olhar para isso, ir atrás,
conhecer que precisa fazer a mamografia, né? O intervalo, a idade, se é de algum fator de risco, tem que falar para o médico, olha, eu tenho uma prima, uma mãe, uma irmã com câncer de mama, essa paciente vai requerer um cuidado diferente, uma vigilância diferente, né? Porque é o que você falou, né? O câncer assusta e o medo paralisa. Então, depois daquele momento inicial do susto, né? Bola para frente e tratar enquanto é curável. A gente não pode deixar essa oportunidade fugir. Eu fico muito triste quando algumas pacientes procuram a gente já com as lesões maiores, e aí a gente precisa usar tratamentos mais agressivos, como quimioterapia, cirurgias mais mutilantes, né? Hoje, felizmente, fazer uma mastectomia é exceção, até aqui no nosso serviço, né? Porque nós, às vezes, até um tumor que chega maior, a gente reduz com a quimioterapia e opera, e junto faz a reconstrução da mama. Então, esse medo de ficar sem mama está cada vez mais esquecido, porque a gente oferece reconstrução. Isso é inclusive, uma lei, né, no Brasil, que a mulher tem direito à reconstrução da mama, desde que aquilo não afete o tratamento da doença e que ela tenha a condição de ser submetida a uma cirurgia que é um pouco mais longa por causa do tempo da anestesia. Nossa, então temos muitas possibilidades, temos que ficar alertas. Doutora Simone, para a gente finalizar, deixa uma mensagem aqui para quem está nos assistindo sobre autocuidado, autoconhecimento, todas essas coisas que podem colaborar para a gente conseguir tudo isso que você falou. Ir logo para o médico, fazer os exames, não ter medo, enfrentar, porque vale a pena, eu sou testemunha que vale a pena. E então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa questão do cuidado é até uma expressão que tá bem, vamos dizer, na moda. Na moda. Né? Então, é interessante porque assim, o autocuidado ele é composto por várias pequenas orientações, e dentro do autocuidado tem a questão do autoconhecimento, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, tudo bem, é interessante, né? Você ler, estudar, fazer cursos, mas eu falo do autoconhecimento do nosso corpo. O nosso corpo, ele manda mensagens. E a gente, às vezes, nessa loucura do dia a dia, a gente não presta atenção nas mensagens que a gente está recebendo, né? E também não se educa no sentido de ter conhecimento do que a gente precisa fazer, independente de estar com sintoma, né? Então, aquela mulher com sintoma, ela precisa ter o autoconhecimento que um nódulo da mama precisa ser investigado, uma íngua na axila precisa ser vista, um fluxo com sangue no bico precisa ser visto. Então, isso envolve o conhecimento dessa mulher para ela poder fazer o seu autocuidado e ir em busca de cuidado disso. E também tem que ser do conhecimento da mulher que, mesmo sem sentir nada, ela precisa fazer uma mamografia todo ano, né? Então, assim, a gente precisa se gostar. Então, o autocuidado é autoestima, né? A gente, lógico, a mulher tem essa questão, né, ligada ao nosso gene de cuidar de todo mundo, mas a gente precisa se cuidar. Ninguém vai fazer isso pela gente, tá? Então, assim, passar um creme, fazer um escaldapé, fazer nossa mamografia todo ano. Eu tô com meu exame em dia, então eu faço o que eu falo, né? E buscar onde fazer, perto de casa. Então, essa campanha da Américas Amigas, muito provavelmente a gente vai estender e repetir, porque fazer exame aos finais de semana, tivemos que adaptar esse ano por causa da pandemia, mas isso tem favorecido mulheres que moram mais longe, ou que trabalham, ou que não tem como vir num horário habitual do dia de semana. Então, a mensagem seria essa: o autocuidado, o autoconhecimento do corpo e dos exames de rotina que a gente tem que fazer, e lembrar que se o câncer for detectado pequeno, ele tem cura. Eu acho que isso é o mais importante de mensagem que eu gostaria de transmitir aqui, que o medo paralisa, mas a gente precisa se mexer e ir atrás do diagnóstico precoce, porque a cura é muito, muito elevada. E repetindo, os tratamentos não são nenhum bicho de 7 cabeças, porque eles nos trazem a cura. Então, repetindo tudo isso que você falou, o importante também é não ter medo, não ficar paralisada, não ficar assustada e ir em frente, porque vale muito a pena. Bom, doutora Simone, eu queria não só agradecer você. Eu queria agradecer não só você, doutora Simone, mas eu queria agradecer ao Américas Amigas por ter esse programa tão relevante e tão fundamental para a saúde de nós mulheres.
e principalmente para a saúde das mulheres carentes que não têm acesso. Então, eu queria me colocar também à disposição. A Andréa Pereira está aqui, e você está aqui, e tantas representantes aqui do Américas Amigas. Eu queria me colocar à disposição sempre que precisarem, que eu converse com alguém, que eu compareça, que eu divulgue. Eu faço questão, porque é um programa que eu admiro muito, reconheço e parabenizo. Obrigada. Aproveitar Obrigada e agradecer a você, doutora, amigas pela parceria, na pessoa da Andréia, que está aqui na live, a todos os doadores, colaboradores, Conselho da Américas Amigas, que fazem um trabalho tão sério, tão importante. Então, quem puder seguir Américas Amigas aqui no Insta, Américas Amigas Oficial, muita informação importante, as campanhas, e buscando por novos parceiros para manter esse trabalho tão importante, tão bonito, né? Eu acho que é tão gratificante a gente poder ajudar o próximo. Eu acho que é mais gratificante para quem ajuda até do que para quem é ajudar. Com certeza. Compartilho com você dessa opinião. Obrigada, viu, doutora? Espero te ver em breve. Obrigada. E eu fico feliz se a amiga doutora Ana Cláudia. Estamos todas juntas. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Tchau, doutora. Nossa, foi muito bom essa conversa sobre câncer de mama, Outubro Rosa, o programa Américas Amigas. Andréa Pereira, parabéns por esse programa tão relevante. Mirna, todo mundo, muito obrigada. Obrigada, doutora Simone, por ter nos esclarecido e colocado luz nessa questão tão difícil para todas nós mulheres. E obrigada a todos que estiveram aqui compartilhando essas informações tão preciosas. Tchau, tchau e até a próxima. Muito obrigada.